Estamos nós aqui com grande alegria. A presença do Senhor é real em nosso meio. E eu quero, com muito temor, irmãos, com muito cuidado, compartilhar com vocês uma mensagem que é resultado de uma palavra que eu recebi. Eu não me lembro exatamente há quanto tempo, eu só me lembro da palavra, mas não me lembro quanto tempo. Nós estávamos em uma reunião nas casas, especificamente a casa da Isa e do Gui, e a gente recebeu uma visita de um casal de venezuelanos. E naquela ocasião o Espírito Santo poderosamente usou a vida desse irmão venezuelano que orou por muitas pessoas ali. Enfim, foi um mover de Deus naquela ocasião. O Espírito do Senhor estava presente e a unção de Deus estava sobre a vida daquele irmão. E a gente precisa aprender a reconhecer a unção de Deus sobre a vida de alguém. Ele era só uma pessoa nos visitando, mas naquela ocasião Deus usou muito. Ele orou por várias pessoas e com muito respeito, pedindo para que tudo fosse julgado, entregou palavras de profecia. Naquela ocasião ele orou pela Alice, que Deus havia mostrado para ele que ela pedia a Deus um irmão. E ali ela orou pelo Antônio. Ele orou pelo Antônio. Falou: a sua mãe vai gerar por causa da sua fé. Não se esqueça, você é alguém que Jesus escuta, Alice. Então continue ouvindo Jesus. E aí naquele dia muito especial, uma das coisas que ele falou para mim, em espanhol, e a gente que fala português corre o risco de entender palavras em espanhol completamente erradas, né? Os falsos cognatos podem pegar a gente no contrapé. E eu não falo espanhol fluentemente, mas naquele dia parecia que dava para entender tudo que aquele irmão dizia. E ele terminou, apontou para mim e disse assim: meu irmão, eu preciso dizer que ao olhar para você, eu vejo uma palavra. E aí ele disse: guarde o que eu estou dizendo, o som dessa palavra. A palavra é sanidade. Aí ele disse: não é sanidade, é sanidade. E aquilo testificou no meu espírito. Eu não entendi o que uma coisa diferenciava da outra. Confesso para vocês que demorou uns meses para eu entender que sanidade era cura. Mas sanidade tinha a ver com uma plenitude. E que passava pela ideia de um homem interior saudável. Como sanidade em nosso idioma. E não por acaso, irmãos, vez ou outra, temas relacionados ao homem interior adoecido me pegam por dentro. E na minha tarefa de profeta é como se o Espírito Santo sempre me balançasse, me chamando a ser um indignado com essas coisas. Então vocês já me ouviram fazer repetidas declarações como: eu creio em psicólogo, mas... os meus mais vêm daí, de uma santa indignação que não me permite aceitar que pessoas vivam uma quase vida abundante, se o Espírito da graça nos chama a experimentar agora dos poderes do reino vindouro. Para mim isso não é uma ideia ou um ideal, é uma realidade. Os últimos anos foram anos de um experimentar disso na prática. E nos últimos 6 meses, o tema da loucura tem me vindo muito à mente. Eu me considero um pouco mais doido do que quando eu me converti, graças a Deus. No aspecto paulino de loucura, né? Aquilo que é sabedoria para os homens, para Deus é loucura. E aquilo que é loucura para Deus, o que é sabedoria para Deus é loucura para os homens. Então eu estou me encaixando na sabedoria de Deus. O Senhor tem me mostrado o quanto tem de maluquice em mim. E tem me libertado disso. Mas nos últimos dias eu tenho sido impelido a pensar e falar com as pessoas sobre a loucura em uma perspectiva diferente da que conhecemos. Uma perspectiva um tanto quanto existencial, que acaba batendo em uma outra perspectiva, a perspectiva da saúde mental propriamente dita. Vocês conseguem me entender? Em suma, quando a gente pensa em loucura, antes de entrar no sermão, a gente pensa logo numa definição psicológica, psiquiátrica, o que quer que seja, uma definição científica. E para nós o sinônimo de loucura é alguém demente, que perdeu completamente o juízo.
Mas eu quero começar a minha fala perguntando: será que é assim que a Bíblia vê loucura? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema da minha mensagem é Dias de Gadara. E eu quero abrir a Bíblia com vocês em Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao 20. Dias de Gadara. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, foi um instrumento de Deus ontem no almoço para fechar esse raciocínio que o Senhor vem trazendo ao meu coração. O que a mesa é capaz de fazer conosco, irmão? A gente comia um delicioso frango frito feito pela pastora Gi. Eu citei a palavra, o pastor Isaías arregalou o olho e começou a dizer o que Deus vinha falando com ele. Irmãos, é assim que Deus fala. O que eu estou compartilhando não tem nenhum brilhantismo pessoal. É a palavra do Senhor enviada a nós. Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao 20. A gente vai até administrar o tempo aqui com muito carinho. Se não der para falar tudo, eu não me sinto preocupado em parar na metade, porque eu creio que não é só uma reflexão. Eu sinto que esse ambiente da presença vem selar o que eu quero nesta manhã liberar sobre os irmãos. Libertação daquilo que a gente vai entender aqui de forma mais precisa. Marcos capítulo 5 diz assim a partir do verso 1. Marcos 5, a partir do verso 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Talvez na sua versão esteja Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas para ele, e os grilhões despedaçados. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. É o nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, nós vivemos dias mentalmente adoecedores. São dias acelerados, são dias estressantes, são dias viciantes, são dias descompensadores.
A notícia mais recente que temos, de uma professora assassinada em Porto Velho, dentro de sala de aula, por um aluno. Os motivos não saberemos ao certo, ainda tudo está sendo investigado, mas nos assusta esse tipo de coisa. Pelo menos a mim me assusta. Não por acaso, a Organização Mundial de Saúde considera que os transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, são as doenças mais comuns e incapacitantes da atualidade. Inclusive, eles são considerados os males do século. Ou seja, se a gente for com muito carinho observar a nossa época, ela tem uma característica muito latente: insanidade. As pessoas estão perdendo o juízo, ficando cada vez mais excêntricas, amantes de si mesmas, individualistas, mais frágeis, mais magoadas. E não há de se negar, isso tem afetado a igreja. Na tarefa de um profeta, é sabido, principalmente para nós que somos carismáticos, está a responsabilidade de discernir tempos e épocas, né? Mas comumente quando a gente fala de discernir tempo e época, as pessoas já pensam de cara em entender o que Deus está fazendo agora, ou o que Ele poderá vir a fazer. Entender um acontecimento. Só que isso não é tudo sobre discernir tempos e épocas. A tarefa profética também inclui compreender o que a gente pode chamar de espírito de uma época. E quando eu falo de espírito de uma época, eu não estou dizendo que cada época tem um demônio que a governe. Por favor, mude isso na sua cabeça. É a essência de uma época. Espírito de uma época diz respeito às características dominantes de um período da história, que se refletem em ideias, tendências, valores, comportamentos de uma sociedade. Então, interagindo com você, começa a descrever como você enxerga a nossa época. Rapidinho. Vai. Superficial, o que mais? Acelerada, vai. Ansiosa, hã? Egoísta, triste, o que mais? Frágil. Sinônimos, né? Eu acredito que tem muitas outras coisas que os irmãos poderiam dizer, mas às vezes esse tipo de interação dá uma gelada na pessoa, não tem problema. Mas a verdade é que a nossa época, ela tem características que são basicamente de supervalorização do que é exterior, em detrimento de um vazio interior absurdo. Não é incomum você encontrar 3 amigos que se reuniram para ficar jogando no celular, um olhando para a tela, o outro olhando para a tela, e o outro olhando para a tela, e eles não trocam uma palavra entre si. Ah não, trocam sim, pelo chat do aplicativo que eles estão jogando juntos. Não é estranho? Que o virtual seja mais interessante que o real? Você nunca parou para pensar sobre isso? Ou é normal? Não se constranja se você acha normal. É tarefa de um profeta discernir a anormalidade de um tempo e dizer: isso não é normal. Porque a tarefa dos profetas é também proteger a igreja de não se conformar com a consciência maligna, pecaminosa de uma época. Não significa que a história só tem elementos ruins, mas existem coisas, irmãos, que são como uma espécie de prensa, que vão apertando as pessoas daquele tempo, insistindo, oprimindo, obrigando-as, essa é a palavra que eu estava buscando, a se conformar, a serem iguais a todos. E aí um profeta precisa levantar-se como um instrumento. Uma comunidade profética precisa se levantar como um arauto, como uma voz para dizer: não tenha vergonha de ser diferente disso. Combata isso. Assuma posturas diferentes disso. Então, discernir tempos e épocas também tem a ver com discernir o tempo da época. Para quê? Para fazer a igreja se levantar a fim de resistir ao mal da época, preservando sua sã consciência
e ao mesmo tempo confrontar o mal da época, submetendo todo o pensamento maligno ao conhecimento de Jesus Cristo. É tipo, se ajoelhe, celular. Você não precisa perturbar meu culto. Você não tem que tomar mais de 70% do tempo do meu dia. Eu não sou seu escravo. Só que a gente só faz isso se a luz entra na nossa bolha temporal. Então, no exercício dessa tarefa, enquanto profeta, é que o tema da loucura tem sido repetidamente trazido ao meu coração, à minha mente, em reflexão no Espírito. Por isso, nessa manhã eu preciso alertar: nós vivemos dias de Gadara. Por isso é o tema da mensagem. Nós vivemos dias de Gadara. Eu quero começar dando um alerta. E segundo, eu quero demonstrar para vocês que Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao 20, é uma triste ilustração da situação de muitos cristãos nessa época. Está me chamando de gadareno? Sim, mas não necessariamente de endemoniado. Seria mais fácil se fosse. Porque o endemoniado aqui, perceba, ele só aparece em perfeito juízo na história, porque quem conversou com Jesus antes só foi demônio. O cara não está na cena. Quando ele aparece, ele está em perfeito juízo. Eita, pega! Nossa! Rapaz! Última vez que eu estava assim, eu acho que tinha uns 5 anos. O texto não diz quantos anos ele estava daquele estado. Mas perfeito juízo é esse homem devolvido a sua autonomia, não a sua independência. Então perceba, Jesus está conversando com demônios que possuíram a mente do cara. Eu não estou dizendo que loucura é possessão maligna, mas, sob o aspecto técnico, loucura é perda de consciência. Por isso enxergamos o louco como um demente, alguém que não se pode dar crédito para ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ou seja, ele é incapaz porque perdeu a consciência. Esse homem aqui, mesmo que seja por uma ação diabólica, ele está em um quadro de perda de consciência. Está afirmando que todo endemoniado perdeu a consciência? Não, só estão afirmando que ele é louco, porque a Bíblia diz que agora que ele voltou a ter perfeito juízo. Então antes ele não tinha juízo nenhum. A Bíblia se explicando. Mas vamos entender melhor esse contexto, ele tem muito a nos ensinar. Primeiro, o que significa Gadara? A palavra Gadara significa cercado. Cercado. Era uma cidade fortificada, ou seja, cercada por muros altos. Ela se localizava às margens do Mar da Galileia. Fazia parte de um conjunto de 10 cidades chamadas de Decápolis. Essas 10 cidades juntas tinham algo de especial. Primeiro, elas eram um centro comercial. Então rolava muito dinheiro ali. Segundo, era um centro grego-cultural. Então havia muita cultura, muita sabedoria, muita filosofia, muita inteligência e, como todo bom grego, muita opinião. Se tinha uma coisa que o grego gostava de fazer, era discutir em praça. Se antes para os gregos as praças eram um lugar de discussão, eis aqui a praça digital. Todo mundo tem uma opinião para dar na nossa época. É insuportável. Não bastasse isso, Decápolis tinha mais uma característica diferente. Ela era uma região cujas cidades tinham autogoverno. Eram chamadas cidades livres, ou seja, o Império Romano permitia que a própria cidade tomasse suas decisões administrativas e civis, desde que não desrespeitasse Roma. Essas cidades eram diferentes, por exemplo, das cidades da Galileia, que tinham ali um representante romano mandando na vida das pessoas o tempo inteiro. Então perceba, Gadara era um lugar muito melhor para se viver do que muitos outros na Palestina. Tinha tudo para ser chamado de lugar de gente feliz. Dinheiro, liberdade, informação, efervescência. Mas nesse cercadinho,
Se é que você pode me entender, já que Gadara significa cercado. Nesse cercadinho da felicidade, onde tudo parecia estar sob completo controle, no seu devido lugar, um louco produz incômodo. Ele atormenta a cidade. Apesar, repito, de a Bíblia não dizer explicitamente que ele é louco, você pode perceber pelas descrições que a Bíblia dá para ele depois de seu restabelecimento. Ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos não vai dizer, mas Lucas diz que ele andava pelado. Então ele andava nu, e não só andava, ele perambulava pelos cemitérios e pelos montes, completamente sem juízo. E aqui a primeira observação que quero fazer: a palavra sem juízo, intencionalmente escolhida pelo autor bíblico, é uma luz para nós, é uma luz para os santos de todos os tempos, que querem viver livres da influência de uma época maligna, é uma luz para dias de Gadara. A palavra perfeito juízo é sofronel, que significa alguém capaz de se frear, liberto dos seus próprios desejos. Sozo no sentido de salvo, fronel dos freios. Que freios? Os freios do desejo. Os freios da época que dizem: você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo. Este homem agora é sofronel, ele tem mente sã, ele é sóbrio, ele não está bêbado de tudo que aquela época representava. Ele tem sanidade. Sofronel é o oposto de afron. Afron em grego é literalmente sem cerca. Então, na cidade do cercadinho, o sem cerca botou todo mundo em desespero. Porque um louco não tem freio. Por isso a ideia de sem cerca, sem freio. Afron, sem juízo, é a ideia de alguém sem freio. E eis o paradoxo. Paradoxo é quando uma coisa contrapõe duas ao mesmo tempo. Nessa cidade com cerca, onde todos estão seguros, um sem cerca está questionando a segurança de todos. Por quê? Porque além de perturbar a paz deles, esse louco incomoda por expor a miséria humana no seu ápice. Pelado, sujo, agressivo, estranho. Ele faz o andarilho de Decápolis, de bem com a vida, dá uma olhada e dizer: rapaz, como foi que esse cara chegou nesse estado? E a próxima pergunta é: será que eu também posso chegar nesse nível? O endemoniado gadareno é demonstração de que a perfeição de Decápolis não é suficiente para garantir a sanidade de ninguém. Tudo que essa época pode te oferecer não garante que você seja saudável na mente, no coração e no espírito. Por isso esse homem é um reflexo no espelho. Um reflexo para a sociedade de Gadara. E pode ser um reflexo para nós. E o que eu acho interessante, ele pode ser reflexo porque ele não tem nome, Bia. Então, ele pode ser qualquer um de nós. Ele pode ser o endemoniado Rafael Cuiabano. Qualquer um pode ser gadareno. Por que guardar o nome de um homem que de maluco se torna missionário? Porque foi isso que Jesus fez. Sarou o cara e enviou ele, pô. Esse homem tinha que ter um nome para a gente dizer: uau, o homem que ganhou Gadara. Porque a Bíblia diz que o povo caiu em temor e começou a glorificar a Deus. O texto vai dizer que começam a acontecer efeitos de Decápolis ali. Ou seja, por que omitir o nome do missionário? Para que essa história não fique tão distante de nós, dizendo: ele podia ser louco. Eita, pega. Ele podia ser louco, eu sendo eu, gente. Ele podia ser louco, eu não. Eu quero expor esse personagem para você.
E eu sei que o que nós estamos fazendo aqui é um caminho de olhar para esse homem como uma ilustração. Então, preste atenção. Pegue ele como exemplo, uma ilustração da nossa época. E observando suas características no texto. Deixa eu tirar daqui. Vocês estão muito agoniados. Observando as características do texto, veja se a gente não pode ser gadareno. Primeiro, o texto diz que ele era alguém andando de dia e de noite, em agitação absurda. Só que ele ia de dia e de noite, de um lado para o outro, para onde? Para onde, irmãos? O texto diz? Ele não tinha direção. Então ele é alguém andando de dia e de noite, em enorme agitação, sem direção. É a figura de uma época inquieta, agitada, acelerada, mas sem propósito. Faz faculdade, faz outra, muda de curso, faz curso, compra um curso na internet, compra outro, não terminou esse, compra mais esse, é o novo, Mas por que eu estou fazendo isso? Não faço ideia, só sei que eu estou fazendo. Época, jejum intermitente, não é mais moda, agora come, não, agora voltou a jejuar, ovo é proibido, ovo mata, ovo vive, como ovo, não como ovo. É a nossa época. Segunda característica, Lucas 8:27 diz que ele havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma. Morava na cidade, mas não tinha casa. Ou seja, estava entre milhares da cidade, mas não se sentia parte de nenhum lar. A ilustração de uma geração que está o tempo inteiro cercada de gente, conectada com todo mundo, mas não tem relacionamento com ninguém. Sofre de uma profunda solidão, tem crises constantes de pertencimento. O cara tem 30 mil amigos na rede social e continua se sentindo sozinho. Tem 500 likes num post e se sente sozinho. O texto diz que ele era alguém que vivia nos sepulcros. É o retrato de pessoas habituadas a uma sobrevivência cercada de morte. Ao invés de optar por romper com amarguras, lembranças do passado, está sempre cultivando raivas, invejas. Eu preciso fazer um post porque, eu preciso fazer um vlog porque eu estou sendo super... Sentimentos que simplesmente matam a realidade do que é ser. Gente que se apega, e agora eu estou falando de cristãos, a raivas, a mágoas e a pensamentos outros sobre os irmãos, sobre os outros. Por quê? Porque se eles se desapegarem disso, o que lhes restará para justificar sua distância das pessoas? Se vocês não forem suficientemente terríveis, como eu posso explicar o fato de que eu não tenho comunhão com nenhum de vocês? Vai ser pesado demais assumir que o problema sou eu. Que eu sou indigesto, que eu sou chato. Então é mais fácil botar a culpa em todos vocês. E dizer que vocês não me dão atenção bastante. Lembrar do que o Vinícius fez para mim há 10 anos atrás. Porque agora o Vinícius não me chamou para o compromisso que ele chamou a Bia, e eu fiquei sabendo pelo Instagram. E como ele não me chamou, é porque aquele negócio lá de 10 anos que ele disse 50 vezes que está resolvido, não está resolvido. Gente vivendo pelos sepulcros. A Bíblia diz que ele é alguém que cadeia alguma podia prender. Olha que paradoxo, irmãos. É o reflexo de uma geração que não aceita limite nenhum. É uma geração indisciplinada, sem responsabilidade. Nenhuma cadeia o detém, mas em contrapartida são improdutivos, emocionalmente instáveis, cheios de tarefa inacabada e de ciclo incompleto. O trabalho que eu quero, o que não define a hora que eu acordo é a hora que eu durmo. Ganhar dinheiro sem o mínimo de esforço, quero ser youtuber.
E nada contra você que quer ser youtuber, mas se você quer ser, use essa mensagem para refletir suas motivações. Eu estou aqui para libertar você do espírito da época. Se você quer viver uma vida preguiçosa, preguiça é pecado. Quero ser gamer, botar um fone de ouvido maior que a minha própria cabeça, jogar 48 horas por dia, ganhar dinheiro, e se eu perder alguma partida, eu aposto no tigrinho, para ver se compensa a perda que eu tive. Alguém que ninguém podia subjugar, diz o texto. Ou seja, pessoas insubmissas, altivas, que se preocupam só com elas mesmas. E como ninguém as pode subjugar, ninguém também pode esperar que elas se humilhem para servir alguém. São pessoas que só pensam em si, elas nunca estão propostas a servir ninguém. Aí é difícil fazer um mutirão para qualquer coisa. Elas estão ocupadas demais com seus muitos afazeres. E a última característica dele era alguém que clamava sem parar, enquanto se feria com pedras. Pessoas que não sabem lidar com o silêncio reflexivo que pode conduzi-las à libertação interior. Quando você fica quieto, meu irmão, é o momento que você consegue se entender, se escutar. Se você é cristão, silêncio é necessário para que você consiga não só ouvir a Deus, mas ouvir as besteiras que você pensa sobre a vida aí dentro. É que não dá tempo de pensar quando a gente fala demais. E aqui eu não estou falando só dos que conversam muito, porque tem quietinho que conversa demais aqui dentro. Senta na roda dos amigos e não abre a boca, mas ele já julgou todo mundo. Ele já mediu a roupa de todo mundo, ele já fez a avaliação de todo mundo. Ninguém sentou do meu lado aqui, mais uma vez, ninguém vai me dar moral. Não sei porque essas pessoas não gostam de mim. A cabeça dele não para. Se tivesse um telão, meu irmão, ia ser eu falando no 5.0. Parece eu falando em línguas. Então você que é quietinho, você não está escapando dessa palavra, não. Silêncio interior não tem a ver com boca fechada, tem a ver com alma quieta. E tem gente quieta que a alma grita o tempo inteiro. E os clamores dia e noite da nossa época se manifestam da inquietação. O cara não consegue ter uma refeição com os amigos se ele não fizesse aqui, ó. E eu não tenho nada contra a foto, tá? Mas preocupe-se em avaliar por que você se expõe tanto. Se avalie, meu irmão. Isso é uma mente que precisa romper com as estruturas da... Eu faço porque eu sou escravo disso? Ou existe propósito em fazer isso? Por que as pessoas precisam saber tanto da nossa vida? Aí vou viajar, vou fazer um vlog. Oi, gente, agora eu tô aqui. Que quer saber, meu irmão? Tem como você aproveitar seu momento lá em família, em paz, dar atenção para as pessoas, porque enquanto você está fazendo um vlog, você está tropeçando em cima do seu filho sem perceber. Eu estou sendo irônico aqui, elevando à máxima potência essa figura que é picaresca da nossa época, gente. É absurdo. Vai no aeroporto, faz um monte de zumbi, ó. E quem não está assim ou assim. É raro ver alguém com um livro aberto que é capaz de levantar os olhos para cima das páginas e perceber as pessoas em redor. Eu estou para ver o dia em que alguém vai andar pelado no aeroporto e as pessoas não vão perceber. A menos que alguém tenha gravado e postado no Instagram e o cara tenha visto no feed. Ah, aqui! Aí ele vai correr com a câmera para filmar também. E vai virar meme. Só que isso não é todo, porque a Bíblia diz que ele se feria com pedras. Então, enquanto ele clama dia e noite, na autopublicidade, no grito vazio, dando opinião sobre tudo, dizendo tudo sobre todos, fazendo suas críticas construtivas, lá dentro tem um vazio absurdo que se expressa por condutas autodestrutivas como vícios, automutilação e outras cocitas más. O vlog está cheio de post, os pulsos sempre cobertos. O tempo fora das redes sociais é para só se automutilar. Adolescente, não é normal você ferir o seu corpo. Isso é maligno. Adulto,
Não é normal. O que você tem feito fustigando a si mesmo. Esse é o gadareno. Eu acho importante dizer que esse endemoniado, ele é o louco evidente dessa cidade. Vocês estão comigo? Por que ele é o louco evidente? Porque com certeza haviam muitos outros, escondidos por trás da fachada de cidadãos livres e felizes. Gente que se julgava em perfeito juízo, mas que era emocionalmente doente, vivia aprisionado em si mesmo, sustentando a falsa alegria dos seus cercadinhos pessoais. Quando cruzavam com ele, entravam em crise, dizendo: cara, será que eu chego nesse estado? Não, com certeza não. Faz de conta que não. Bora, segue a vida. Você tem emprego, diploma, amigos, igreja. Você é líder. Uau! Você jamais. Isso é coisa para aquele miserável que talvez tenha pai, mãe. Conheci o pastor da igreja dele, ele era líder e tem a mesma idade que eu. Cara, será que eu posso ser esse cara? A mensagem escondida no endemoniado gadareno é: a loucura está mais próxima de nós do que a gente pensa. Da mesma maneira, meus irmãos, preciosos irmãos da Fundação Vida Nova, quisera todos nós passássemos pelos passos que vocês passam todos os dias. Reconhecemos que perdemos o controle das nossas vidas. E a partir daí reconhecer que liberdade mesmo é em humildemente reconhecer as minhas fraquezas e todo santo dia confessar as minhas falhas. Isso é liberdade. Talvez o nosso retiro na fundação seja profético para esse tempo. A gente chama de louco alguém que perdeu o domínio das faculdades mentais. Mas eu quero ler a Bíblia e mostrar para você que não é bem assim. Por quê? Achar que louco é aquele que perdeu completamente torna essa realidade muito distante para nós. Porque a gente é livre para tomar nossas decisões, lúcido bastante para fazer o que quiser. Então isso nunca vai chegar na nossa porta. Mas está a mesma loucura tão longe de nós quanto pensamos? Vamos dar uma olhada na Bíblia. Eu quero ler com você alguns textos. E antes de lê-lo dizer, é óbvio que os textos apresentam a loucura em contextos diferentes. Mas olhe com carinho cada um desses textos comigo. O primeiro deles. Antes de dizer qualquer coisa, vamos apenas ler. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero clamar ao Senhor, para que a palavra profética que está sendo liberada essa manhã, não seja rejeitada, por causa do peso que ela significa para os nossos dias. Por mais que pareça ofender a nossa mente, ela de fato ofende, é necessário que isso aconteça. Não nos deixe rejeitar a palavra profética. Se há entre nós alguém que está incomodado, nós clamamos que haja paz, mas que o desconforto necessário aconteça. Nós não queremos e não podemos rejeitar nem a palavra profética e nem o profeta que está liberando, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por ministrarem comigo. Eu quero ler alguns textos da Bíblia com você, em nome de Jesus. Escute a palavra, mesmo que pareça estranho o que eu estou falando, porque esse tema tem um peso em si mesmo. Primeiro versículo eu quero ler com você, Eclesiastes 7, 25. Eclesiastes 7, 25.
São palavras do sábio. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar, ou seja, alguém que estava indo atrás de entender a sabedoria e o juízo sobre tudo, a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. A primeira coisa a observar sobre a loucura, ela é irmã da insensatez. Você sabe o que é insensatez? Quem sabe o que é insensatez? Levanta a mão. Quem não sabe o que é insensatez? Levanta a mão. Então acho importante definir. Sem senso é o insensato, ou seja, ele não é alguém maluco, mas é alguém que diante da sabedoria, do conselho, não quero. E aí faz as coisas do seu jeito, mas julgado pela sabedoria, ele parece doido, sem senso. Como ele pode ter feito isso, se estava disponível para ele fazer aquilo? O insensato na Bíblia é o tolo, que a Bíblia repete tantas vezes. Porque Deus fala, o profeta fala em nome de Deus, e ele continua fazendo as coisas da sua maneira. Alguém vem, libera uma palavra, irmão, esquece isso, você está perdoado. Ele volta a ser governado pelo que ele sente, pelo que ele pensa. Esse é o insensato. É irmão do louco. A insensatez é a loucura. Os irmãos entenderam? Eclesiastes 10:13. Eclesiastes 10:13. Olha a correlação entre o louco e o insensato, ou o louco e o tolo aqui, vai ficar mais clara. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, ou insensatez, e as últimas, loucura perversa. Então ele começa tolo e termina louco. Ele confia tanto no que ele tem a dizer, que ele vai falando, e quando ele termina de falar, a gente fala, que absurdo é isso. Provérbios 5, 21 ao 23. Provérbios 5, 21 ao 23. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Por que ele é sem rumo? Por que ele anda perdido? Por que ele é indisciplinado? Porque as suas iniquidades o dominam. Ele é prisioneiro do que ele quer fazer, do que ele sente vontade de fazer. Segunda Samuel 24. Quero mostrar aqui no meio de tantos textos fortes, alguém que percebeu que estava entrando pelo caminho da insensatez e, opa, deixa eu recuar. Davi. 2 Samuel 24, 10. Diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, olha só, algo incomodou por dentro, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor. Ele não ignorou aquela voz interior, pastora, que falou para ele, não gostei. Ele ficou triste, ele era o rei, podia fazer o que quisesse, fez o que deu na telha, sentiu tristeza, mas homens sensíveis dão ouvidos peraí, fique esperto, por que estou triste? E aí ele vai conversar com o Senhor que governa o seu interior. Ele diz, muito pequei no que eu fiz agora. Ó Senhor,
peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Para Davi, loucura é fazer algo sem ter perguntado para Deus: devo fazer? Deuteronômio 28, meus irmãos. Deuteronômio 28. Primeiramente, o versículo 15. Para introduzir o contexto, e depois o texto principal que a gente vai ler adiante. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 28, por favor. Mesmo capítulo. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Agora, para entender esse texto, é preciso considerar uma coisa. A loucura não procede de Deus. Deus não pega a loucura como se fosse um veneno e injeta em uma pessoa desobediente. A linguagem bíblica aqui, dentro do contexto desta época, está dizendo que Deus autorizaria essa pessoa a chegar ao ápice, ao topo, ao clímax de uma existência possível. Um clímax existencial possível. Que clímax é esse? O clímax de estar completamente entregue aos seus próprios desejos e vontades. Não quer me ouvir? Então seja dominado por si mesmo. Para você entender melhor isso, Romanos capítulo 1, versos 18 ao 27. A linguagem paulina vai traduzir para nós esse processo de rejeitar a voz de Deus e de receber em nós mesmos uma consequência por essa rejeição. Romanos capítulo 1, dos versos 18 ao 27. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. À medida que a sua palavra vai sendo lida, Senhor, nós não queremos ser guiados por sabedoria humana, nós não queremos ser guiados por nenhuma outra coisa, mas pela revelação do seu Espírito em nossos corações. Romanos capítulo 1, dos versos 18 ao 27. Diz assim: ora, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você entende o que quer dizer deter a verdade? Fica aí. Ou melhor, estou te segurando aqui. Ou seja, verdade, fica amarradinha aí, cercadinha aí. E eu vou fazer isso operando injustiça. Eu vou objetivamente desobedecer. Segue o texto. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens estão, portanto, indesculpáveis. Eles não podem dizer, como diz o Salmo 14, diz o louco no seu coração, não a Deus. Eles não podem dizer isso. A criação é uma declaração de que Deus é real, uma revelação geral da realidade de um Deus que, preocupado com os homens, o cerca de cuidados como o sol nascer na hora certa, a chuva vir na hora certa. Mas continuamos o texto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se
E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Alguém tem alguma outra versão que torne isso mais claro? E poderia ler para nós em voz alta? Desejos, luxúrias, o que Deus fez? Não quer me ouvir? Ok, enlouqueça-se. Eu não vou mais intervir. Faça o que você quiser então. É isso que o Senhor, segundo Paulo, fez a essa geração. E aí o texto diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro. Infelizmente, isso é uma realidade em nossa época, sim ou não? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A loucura de Deuteronômio, repito, não é algo que Deus planta. Deus só impede, ou melhor, Deus só para de ficar impedindo o crescimento. Porque o que mata a semente da loucura é a sabedoria de Deus, acessível mediante o conhecimento de Jesus Cristo. João capítulo 17 vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O sábio vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como a jornada da sabedoria começa? Com a experiência de conhecer a Deus. Mas quando Deus se revela, e se revela, e se revela, e se revela, e o homem rejeita, e resiste, e afugenta, e afasta, como os moradores de Decápolis dizem, vai embora! Ele misericordiosamente ainda puxa o ex-louco e diz, olha, eu sei que você quer ir comigo, mas você não pode, volta lá, torne-se testemunho para eles, para ver se eles caem em si. Do contrário, eles estão entregues aos próprios desejos. Irmãos, tolice e loucura estão diretamente relacionadas. E a tolice é a postura daquele que, tendo acesso à verdade de Deus, mesmo assim quer viver a sua maneira. Por isso, a loucura, em seu conceito existencial, não em seu conceito psiquiátrico, muito embora no psiquiátrico também, é possível a todos os homens. Mas a existencial, ela não requer outra coisa, senão deixa rolar. Essa sociedade que acha que é livre para fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, é escrava dos seus desejos, não consegue parar a hora que quiser, quando quiser. Loucura então não é só estado, é consciência. Mas você não disse que é perda de consciência? Eu disse que esse é o extremo que a gente mira. A Bíblia está construindo a ideia de que uma consciência egoísta e orgulhosa que vai crescendo dentro de mim, vai me batizando de loucura. Para ficar claro e não parecer que eu estou forçando o texto bíblico, vamos para Marcos de novo. Vamos ler um texto adiante, depois nós vamos voltar para o capítulo 5. Marcos capítulo 7, versos 21 e 23. Eu estou caminhando para o final, meus irmãos. Eu não vou até o fim da mensagem. Creio que o Espírito Santo tem uma medida para hoje. E talvez o Espírito Santo tenha uma medida para mim. Eu sinto que esse tema não vai sair da minha cabeça.
Por causa de uma palavra: sanidade. O pastor Isaías está me lembrando da importância de retomarmos o raciocínio que eu deixei parado lá atrás. É que antes de voltar a Marcos 5, eu quero ler com vocês 7, 21 ao 23. Marcos também, capítulo 7, versos 21 ao 23. Jesus está tendo uma conversa aqui com pessoas que estão perguntando para ele por que os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer. Porque ao fazerem isso, eles estavam contaminando a si mesmos com comida. E Jesus vai dar uma resposta que eles não esperavam. E a resposta é: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí Jesus dá uma lista: a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e, por último, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não foi Deus quem pôs aí. Agora vamos para a história do gadareno de novo. Marcos 5. A gente leu o texto. Jesus expulsou aquela legião de demônios. E os cidadãos da cidade vão até ele e o encontram ao lado de Jesus. Lucas vai especificar que ele não está só sentado ao lado, ele está aos pés de Jesus. Sentado aos pés. Existe uma beleza nisso, né? Sujeito. O cara que era indomável agora está aos pés. Inquieto está sentado. Que falava demais está em silêncio. Em perfeito juízo. E os homens ficaram assustados. Ficaram assustados porque, não só porque aquele homem foi curado, é que, você lembra do texto? Os demônios batendo papo com Jesus perguntam: ei, a gente vai para onde agora? Podemos entrar nos porcos? Jesus diz: pode. Eles entram nos porcos e precipitam os porcos em um despenhadeiro. Consequentemente, os porqueiros tomam um prejuízo. Pode ser. Os porqueiros tomam um prejuízo. E motivados, não pela alegria de um homem que era louco e voltou são, mas pelo dano de um prejuízo material, vão para a cidade inteira contar a história. Agora vamos lá, meus irmãos. O modo como eles contaram essa história a gente não sabe. A gente só sabe que eles eram os donos do negócio que faliu. Por causa de Jesus. Jesus faliu o negócio deles. E aí eles vão à cidade, e a Bíblia diz que a cidade inteira vem cheia de medo pedir para Jesus: vai embora. O libertador virou ameaça, porque rompia o cercadinho deles. O libertador virou ameaça porque mandou os porcos embora. Muitos de nós cristãos estão cultivando porcos na sala. A sujeira absurda dos próprios pensamentos. Não há quem diga para você que as pessoas te amam. Sempre tem uma fala: ah, mas eu não sinto isso. Não me interessa. A verdade de Deus precisa ser suficiente para nos libertar dessas sementes diabólicas que vão crescendo, de tanto, mais eu sinto, mais eu sinto, mais eu sinto. Daqui a pouco você está acreditando que todo mundo aqui nessa igreja não gosta de você. E o pior, você não está possuído por um demônio, está possuído de si mesmo. É fácil lidar com o gadareno, a gente fala: legião, sai! Mas lidar com a multidão de Gadara é impossível, porque elas dizem: Jesus, vai embora, você é o cara que manda os nossos porcos morrer. Como é que eu vou sustentar meu argumento se você matar meu porco?
Como é que eu vou sustentar que eu sou assim, fraco, débil, oscilante, nunca firmo? Não é porque os irmãos não me visitam, é porque eu não tenho vida de oração. Como é que eu vou sustentar que eu faço de conta que eu sou um cara super simpático, legal, mas eu julgo todo mundo da minha cabeça? A diferença é que eu não tenho coragem para dizer. Jesus, se você expor essa minha porcalhada toda, eu vou perder minha segurança. Eu vou ficar pelado, perdido, andando pelos sepulcros. Que maravilha! Porque aí, quem sabe, você pode ser curado. Chega de uma espiritualidade fingida, de um cristianismo religioso, e não estou falando os de fora, falo os de casa, que batem no peito para dizer, somos mais espirituais que os religiosos, porque a nossa parede é preta, porque nosso culto tem worship, porque a gente não canta hino da harpa, porque a gente usa bermuda. Ah, que maravilha! A gente fala de mesa, de comunhão. Quem é você nesses lugares? É o que interessa. No cercadinho Tameonita, pode ter muita gente louca, fazendo de conta que está tudo bem. Por isso, não por acaso, repito, talvez não seja uma coincidência que não conseguimos encontrar nenhum outro lugar. Jesus levou todo mundo para a fundação Vida Nova. Para ao invés de a gente julgar, olhar para a condição do outro e dizer impossível, dizer plenamente possível, se eu não ouvir as palavras do Senhor. Como eu falei aqui, soubemos a notícia da professora assassinada. Não temos como descrever as motivações, a investigação está em curso. Mas, talvez você diga, eu nunca mataria alguém. Será? Você tem dúvidas sobre a potencial maldade que o seu homem natural carrega? Eu não tenho, eu sou perverso, vil, insano, louco. É por isso que eu preciso do Espírito Santo todos os dias, me batizando de uma nova consciência. A loucura é, enquanto mensagem na Bíblia, um grito existencial. O louco na Bíblia é um grito de independência. Tô nem aí, vou fazer do meu jeito. Mas para nós que cremos, ele é um grito da falência humana, do sonho, do ideal de se autogovernar pelo conhecimento do bem e do mal. Quando eu vejo o louco tropeçando, se perdendo nas suas crises interiores, eu preciso pensar, se eu não ouvir o Senhor. Isso pode acontecer comigo, e vou repetir, recorte, não estou dizendo que doenças emocionais não possam acontecer em pessoas que obedecem a Deus, mas eu estou falando de uma época em que pessoas estão adoecendo porque desobedecem. As exceções não interessam, o Senhor lidará com elas por sua graça. Eu estou falando da regra. A loucura é um grito existencial, um grito de denúncia e um pedido de socorro. Denúncia, porque mostra falência. Ei, homem que quer governar a si mesmo, que se acha bom bastante para com a sua razão tomar decisões sozinhos, onde você vai parar? Agora, para aquele que cai em si, ele diz, ai de mim, Senhor, como Davi, estou ficando louco. Tem como você me ajudar? Nessa manhã, é só o que eu tenho a dizer. As outras coisas não importam. Você pode escolher ser endemoniado gadareno e depois se tornar o louco de Gadara de novo, porque voltou com uma mensagem que ninguém queria receber, ou ser o lúcido, que tem a vidinha comum, mas que vive preso aos próprios desejos. Aquele que o mundo chama de lúcido, mas Deus chama de louco. Quero encerrar lendo um texto. Palavras do apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios. Vou ler aqui para não precisar gastar tempo. Capítulo 1, versículo 20. As palavras de Paulo se encaixam perfeitamente ao exemplo de Gadara, posicionando quem é o louco e quem é o sábio da história.
Não se engane, o louco não é o gadareno. 1 Coríntios 1:20. Vou ler o que Paulo diz, porque Paulo só pergunta. E responda para si mesmo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Para mim importa Cristo e este crucificado. Porque o que para o mundo é loucura, para mim é poder de Deus. Eu escolhi crer. Eu escolhi ouvir. Mas eu escolhi ouvir o que Deus me disse nessa manhã. Ninguém aqui vai viver como doido. O Senhor quer libertar você. Você que quer dar um basta nisso, você não vai vir de outra maneira, senão debaixo do manto do que Deus está falando nessa manhã, do que Deus já está fazendo. Eu não estou me sentindo. Não me interessa o seu sentimento. Ouça a voz do Senhor. Por isso eu vou fazer a minha fala específica. Você que sabe, não que sente que essa palavra é para você, levante-se em nome de Jesus agora no seu lugar. Nós não vamos mandar Jesus embora. Nós não vamos rejeitar sua palavra. Nós não vamos rejeitar seus mensageiros. Sede sóbrios, vigilantes, sempre abundantes, servindo ao Senhor. Sobriedade, lucidez, sanidade, um povo curado, na mente e no coração, emocionalmente pronto para morrer para Jesus, começando por morrer do trabalho, suportando a ofensa. Alguém que não precisa mais que as pessoas fiquem o tempo inteiro elogiando, está pronta para lidar com a desonra, com a palavra injusta, porque sabe quem é em Cristo. Nessa manhã, Senhor, nós estamos debaixo do manto de sunção. Liberta em nome de Jesus de toda porcaria cada um de nós. Chega de sepulcros, do cultivo a antigas coisas. Liberta no Senhor, eu peço. Vá até a casa daquele que ficou, mas que está preso, Senhor, preso a essa palavra, porque não consegue nem mesmo desligar a TV. Você tem de alguma forma o sustentado até aqui. Liberta esse irmão em nome de Jesus. O profeta Isaías diz: haverá para vocês um caminho santo, para aqueles que me ouvirem. Nem o louco errará o caminho. Nem o louco errará o caminho. Até para demência tem solução. Para o TDAH, o que quer que seja. Nós não vamos escorar nas desculpas. Nós não vamos idolatrar os diagnósticos. Você nos chamou para sermos homem adulto como Cristo é. Nem o louco errará o caminho, nem o fraco de mente, nem o neurologicamente comprometido, nem o louco errará o caminho. E você é a prova disso, indo buscar um maluco em Gadara. Ele não tinha condição de pedir, vem. Ele não tinha como dizer, chama Jesus. Ele estava totalmente sem consciência. Mas você foi lá para que se cumprisse a palavra do profeta. Essa é a aliança da qual fazemos parte.
Quem sabe essa época já atingiu em cheio muitos aqui, Senhor, já estão doentes. Sara da depressão. Sara, Senhor, do pensamento acelerado. Pelo seu Espírito, ensina essa pessoa a ficar em silêncio. Da distração. Sara, meu Senhor. Da ideação suicida. Das práticas automutiladoras, dos vícios, liberta da pornografia. Liberta, Senhor, da pornografia. Da adrenalina. Ensina essa pessoa a viver quieta, meu Senhor, sentado aos seus pés em perfeito juízo. Oh Espírito de sanidade, você tem a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Nós temos a mente de Cristo, pelo Espírito que nos foi dado. Nós não aceitamos uma meia vida. Nós não aceitamos um meio reino. Nós não aceitamos, Senhor. Por isso, por uma santa indignação que nos toma nessa manhã, nós resistimos ao espírito dessa época. Não sucumbiremos ante a loucura de uma época sem rumo, sem propósito. Chega! Nós vamos dar a nossa vida por algo que vale a pena. Não amantes de si mesmos, mas amantes do outro, Senhor. A gente vai ser gente estranha, maluca sim. Eu prefiro ser o gadareno enviado do que o cidadão de bem maluco. Em nome de Jesus, Senhor, liberta o teu santo povo. Batiza-os de coragem para tomar atitudes de fé diante de sentimentos e pensamentos que encarceram há anos. Chega, dá lucidez a essa pessoa para enxergar que mais uma vez está se repetindo um ciclo. Não é culpa dos outros. Abre os olhos. Abra os olhos, meu Senhor. Abra os olhos, meu Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra a mente. Sanidade. 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 Sanidade, meu Senhor. Sanidade. Tu és a nossa sanidade. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Faz crescer por meio do cultivo a revelação da vida de Cristo, da consciência de Cristo em nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.